Quando me disseram que era você, eu não acreditei. Eita, glória. Eu não acreditei que minha irmã tá fazendo uma surpresa. É isso. E ela vai mostrar pra você a surpresa daqui a pouco. E É ou aí? não é? É. E vocês querem ver? Se você realmente quer ver, vem aqui nesse coraçãozinho, deixa ele bem bonitinho, vermelhinho, da cor da blusa dela, que a blusa é rosa, mas deixa vermelho. Deixa uma mensagem pra nós dizendo eu quero ver. Embaixo tem uma bandeirinha branca, deixa ela amarela. E por último, que antepenúltimo, que é a melhor, aqui embaixo tem uma setinha tortinha. É lá que você vai conseguir mandar mensagem pra ela, pra mim, compartilhar o vídeo para os amigos. E automaticamente você vai ganhar um brinde. É isso aí. E aí, vocês querem? Querem ver ou não querem? Comenta aí. Se vocês quiserem ver, nós O colocamos. brinde é eu que eu vou levar pra você.